Agora vamos começar a focar mais, né? Vamos centralizar mais a coisa. Primeiro, Prigozhin. Prigozhin, ele não faz parte, né, dos oligarcas. Ele é considerado oligarca, mas ele não é o top da oligarquia, né? O top são os irmãos Rotenberg, o Gennady Timchenko, né, o Kowalczyk e o Yevgeny, que é o núcleo duro, que é o pessoal que apoia Putin, e que nesta crise, né, estava com ele em Moscou, coincidentemente, todo esse pessoal estava lá, e eles são os mentores daquele discurso extremamente duro feito por Putin em resposta a... o Putin não fez um discurso de apoio a Shoigu, mas contra o que Prigozhin queria. Né? Isso é a primeira questão. A segunda questão, como é que isso se verbaliza? Se verbaliza lá no comitê, né, lá no comitê de defesa da Duma, né, através de Andrei Katapolov, desculpe, que ele diz o seguinte: olha, esse problema existe e nós temos que regular. Nós temos que regular as PMCs, temos que regular a atuação delas e como vai ser feito. Vejam bem, o decreto do Shoigu não extinguiu as PMCs, mas ele criou uma figura jurídica interessante, que você tem a Wagner, digamos, e você tem os 30 mil, né, contratados da Wagner, que são também contratados do Ministério da Defesa. Porém, quem paga o salário, quem paga as indenizações é o Wagner. Isso tudo, teoricamente, o decreto, né, do Shoigu deixava num limbo jurídico. Na prática, né, isso poderia significar o fim das PMCs, o que na Rússia, neste momento, me parece inviável. Agora vamos às questões que me preocupam. Né? A primeira coisa, né, de novo, nós vimos uma falha brutal da inteligência russa. Seja ela, adoro os russos, né? Tem uma sopa de letrinha, né, muito interessante. FSB, SVR, GRU, e ninguém foi capaz de dizer para o Putin: olha aqui, amigo, a nossa análise de inteligência, ele é um homem de inteligência. Aliás, desses burocratas aqui, desses oligarcas que eu falei, 2 deles são oriundos da área de inteligência, né? Então, esse pessoal, ninguém chegou para o Putin e disse: olha, esse cara vai fazer bobagem. A gente está apertando lá o Prigozhin e isso vai fazer bobagem. Existe uma certa discussão, né, se o Prigozhin, como o Rodolfo falou, foi usado como boi de piranha ou verbalizou determinadas questões, mas o que aparece, o que também, além da falha das estruturas militares que não são condizentes com o tipo de guerra que é necessário desenvolver na Ucrânia, a questão da inteligência, que não fornece informações a tempo e de qualidade, não só para o comando militar, mas para o comando político, o decisor político. Né? E o terceiro ponto, que é o que eu quero chamar mais a atenção de vocês. Né? Dentro dessa estrutura de poder, né, as relações de poder, como toda... lá não é um regime, não chega a ser um regime democrático, mas também não é uma ditadura, porque tem contrapesos e pressões. Então, mas você tem um fecho que liga diretamente ao líder, que é o Putin, que é realmente aquela pessoa que domina o escopo. Isso demonstra, né, que determinados atores estão, como o Rodolfo falou, em disputa de poder. Mas quem são esses atores? Já que Prigozhin estabelece um canal de comunicação, já que ele tem um canal de comunicação direto com Putin, por que ele não falou? Uma coisa interessante, ele representa, isso eu fiz algumas pesquisas, que é muito interessante. O Prigozhin tem apoio, né, vamos dizer assim, do escalão intermediário das forças, dos oficiais. O escalão intermediário eu falar mal, né, eu ia falar mas seriam os oficiais superiores. Ele tem, né, uma grande entrada nos coronéis, né, oficiais superiores, aqueles que são os oficiais de comando, e é muito bem visto, né, nos oficiais subalternos e intermediários. Isso é uma diferença. Ou seja, ele não tem muito apoio de uma parte dos generais. Isso é explicado.
O general só é promovido, o coronel só é promovido se ele tiver apoio do ministro da Defesa, senão ele não sobe na carreira. Então, o camarada vai ficando antigo, ele vai ficando preocupado, tem que fazer acomodações para que posteriormente ele seja promovido. E aí ele vai escolher o caminho dele, continua precisando do ministro da Defesa para subir. Tá? É isso que nós temos que ter em mente. Né? Se a estrutura de defesa, né, dos escalões estão completamente, vamos dizer assim, concentrados, unidos, ligados a esse comando geral. Eu coloco muito essa questão. Por quê? Dentro das leituras que eu fiz, né, a partir dessa questão que você tem o Prigozhin sendo extremamente admirado e colocando, né, no ar aquilo que eles gostariam de falar, o que está acontecendo com o exército russo? E nós temos umas coisas interessantes, como capitães lá na frente da sua companhia, né, pedindo apoio de fogo direto, né, passando por cima das estruturas de Estado-Maior e pedindo apoio direto de helicóptero, apoio direto de aviões. Na guerra isso é impensável. Não existe isso. Né? Normalmente, o escalão ele vai seguir. O capitão vai pedir ao comandante do batalhão que vai solicitar apoio de fogo por uma determinada unidade, um determinado local, e aí vai, lá no Estado-Maior, vai designar qual o meio que vai ser utilizado, se vai ser uma bateria de foguetes, se vai ser um avião, um helicóptero, uma bateria de obuses, quem vai se posicionar, se tem um morteiro 120 ou 81 na área. Então é isso que acontece quando você não tem, né, uma estrutura de comando onde não há confiança, principalmente do escalão, né, dos oficiais generais para cima, tendo em vista essa política. E o Prigozhin, de certa forma, coloca, né, essa questão que é fundamental para a disciplina, porque Força Armada é disciplina e hierarquia, para o sucesso da operação militar. E o sucesso, né, não pode ficar, né, como se deu a entender, que você ficar na linha de frente precisando de munição, de logística, de reforço, e ficar esperando ordem de Moscou liberar. Quando o Rodolfo fala que o Surovikin está lá na frente, eu lembro que essa semana, foi essa semana, essa semana já se encerrou, hoje é o primeiro dia da nova semana. Na semana passada morreu outro oficial general. Ou seja, os oficiais generais que são realmente considerados estão muito próximos da linha de frente, que, aliás, também é uma característica russa, ter o general lá na frente. Isso é uma característica deles. Enquanto os americanos normalmente a OTAN fica com os oficiais generais mais à retaguarda, os oficiais russos, a tendência dos oficiais generais russos é estar mais à frente, perto da linha de contato. Isso me chamou muita atenção. Então vamos lá. Primeiro, as estruturas de poder. Segundo, a inteligência. Falha. A estrutura militar, a hierarquia e a disciplina está com algum problema, porque os escalões subalternos, intermediários e oficiais superiores estão dando apoio para alguém que está reclamando justamente da hierarquia e da disciplina, do tratamento desse tipo de guerra que está sendo levado, é problemático. Aí vemos a terceira questão. Quem são os principais atores? Quem está nessa briga? Né? Putin está com 75 anos, se eu não me engano. É isso, Rodolfo? 75 ou 76? Eu acho que ele... Não, acho que é um pouco menos. 52. 71. 71. Então, nós estamos vendo os atores, vai ter eleição ano que vem, e há um posicionamento. E aí eu fiz questão aqui de anotar alguns nomes, né? Porque quem governa com Putin? Né? O núcleo duro, além dos 4 oligarcas que eu citei, né? Você tem, claro, o Medvedev, o Lavrov, que todo mundo conhece. Lavrov é ministro das Relações Exteriores desde o começo. Né? Você tem o Peskov, que tem uma influência muito grande, e um cara que o Putin sacou, né? Que é o Mikhail Mishustin, que é o primeiro-ministro, um bom economista, deu um jeito na economia russa. E aí você tem os atores que estão por fora, mas que na hora que
agora, principalmente, cresceram, né? Que é o Rodolfo já citou, o Kadyrov, né? E o Lukashenko, que não é da Rússia, mas é um importante ator, e o Patrushev, que é o secretário do Conselho de Segurança. Essa nota saiu direto do Patrushev. Essa nota que o Putin deu, né? Falou, fez o discurso speech, né? Foi do Peskov e o Patrushev, junto com esse pessoal, que fez um discurso duro para marcar a posição. Tá? É esse que é o problema. Não acredito, sinceramente, não acredito nisso, neste momento, também que haja mudanças profundas no Ministério da Defesa. Porque mudar o Ministro da Defesa durante a guerra é complicado, mas que as estruturas deverão ser reformadas, isso deve. E o comando de campo está comprovado que toda vez que os russos centralizaram as ações em Moscou, o teatro de operações não respondeu exatamente como deveria. O caso do Surovikin ficar como o adjunto no terreno ajuda, mas a decisão final, sendo do Gerasimov, não está ajudando. Hoje nós tivemos avanços, a consolidação de 113 quilômetros, né? Nós vimos lá, foi colocado lá, acho que lá no nosso grupo, né? Em torno de 113 quilômetros, eles conseguiram entrar em determinadas linhas. Claro que isso é uma parte, né, da terra de ninguém, ou da zona cinzenta, que ali a primeira linha de defesa, ali aqueles povoados muito próximos da primeira linha. Mas isso é um significado real de que quando você deixa a operação lá em Moscou, o teatro de operações não responde como deveria. Esse eu acho que é o principal problema operacional. Né? Você tem uma distância muito grande e aí todas essas questões de logística, que falta munição, porque recompletamento é logística, tá, galera? Não pensa vocês que não é logística, é logística. Completar, né? Botar o cara lá, substituir o soldado morto e ferido e colocar ele lá na linha de frente, treiná-lo, alimentá-lo, fardá-lo e levar para a linha de frente em condições de combate é uma questão de logística, ok? Então tudo isso está com problemas. E esse movimento, essa marcha para a justiça, essa rebelião, esse motim, seja lá o que... Motim não é porque não é a bordo. Né? Motim, só para esclarecer, no direito militar, né, quer dizer, tem motim dentro das unidades, mas o pessoal de Marinha gosta de dizer que motim só a bordo. Não existe motim. Né? Não existe motim. Então, eu quero deixar essas questões para vocês. Né? Colocar: a inteligência falhou, as estruturas do MD são falhas, a disputa do poder, a eleição no ano que vem, já se vincula, né? Quanto tempo, né? Essas questões, eu vi muito da imprensa ocidental, claro que isso é ilação, né? O que está acontecendo? Já se está se posicionando gente para a sucessão de Putin? Eu fiquei olhando assim, eu falei, caraca, então essa é forçar muito uma mão, né? Mas está aqui, eu coloquei para vocês. Isso foi especulado, né? Que são já para a sucessão de Putin, eu não acredito muito. E se ele estivesse com 75 anos, né, e começasse a colocar a mão no peito, no canto do hino nacional de um outro país, ou não soubesse para onde ele vai, eu até ficaria preocupado, mas não é o caso de Putin. Eu quero deixar com vocês essa dúvida minha. Né? Esse movimento, que nós vamos ver os desdobramentos mais à frente, não foi sem sentido. E não está só, né, não está isolado, não está circunscrito às questões militares, mas também à política russa no seu nível mais alto.